Iniciar a gravação. Aqui. Muito bem. Então, vamos começar a parte do NetLogo, né? Então, depois que instala o NetLogo, eu já abri aqui um modelo, né? Mas vocês vão vir em abrir aqui em biblioteca de modelos e algumas versões elas não vêm com direto para abrir aqui. Essa versão que eu abri para o Windows em português não tem. Então vocês vêm em abrir e vocês vão direto lá no diretório onde está instalado o NetLogo de vocês. O meu aqui, como é esse computador é o Windows, né? No NetLogo, daí aplicativo modelos. E vocês entram nos modelos de exemplo, né? Que são os modelos básicos. O que eu vou explicar hoje para vocês na aula é esse aqui de ciências sociais, que é o segregation. Então, vocês têm que abrir sempre o modelo NetLogo, né? Porque o que que esse arquivo NLogo ele grava? Ele tem três abinhas aqui na interface, nessa ferramenta, que ele tem o código que vocês vão fazer. Aqui eu tenho uma aba que eu coloco as informações. Se eu editar aqui, vocês podem editar para colocar as informações do projeto de vocês, né? Então, eu tenho algumas tags aqui que ele vai fazer esse azulzinho aqui, né? E ele separa as linhas. E daí vocês escrevem como funciona o modelo de vocês, né? Ah, As que estão na biblioteca, que vem disponível com a ferramenta, elas sempre têm essa aqui, o que é, como isso funciona, né? Coisas para você saber e coisas para testar, então coisas que eles não fizeram, que as pessoas podem estender no modelo aqui, ó, o que você pode testar com o que já existe, na verdade, e o que você pode estender. E depois ele sempre tem aqui da onde eles tiraram o modelo, né? Então, a primeira coisa é que esse modelo de segregação ele é baseado nesse autor aqui, que é o Schelling, que é um cara que ganhou o prêmio Nobel, que é sobre a segregação das raças, né, nos Estados Unidos. Mas então tem essa aba de informação e essa aba de interface gráfica. O que que acontece? Então, nesse arquivo NLogo que vocês vão salvar aqui, quando vocês sempre vão ali, vão salvar ou salvar como, né? Se vocês fizerem uma versão nova, vocês sempre vão salvar essas três coisas. Eu não tenho arquivos separados para a parte gráfica ou para a documentação. Fica tudo salvo num arquivo só. Esse modelo aqui, o de segregação, o segregation, então ele é para segregação de raças, né? Mas como todo modelo multiagente, ele é uma abstração, né, de um modelo maior prático. A teoria do Schelling, que ele era um antropólogo, sociólogo, é que as pessoas elas acabam formando clusters dentro das cidades, né? Nos Estados Unidos, ele fez um estudo na cidade de Nova York que tinha a comunidade negra, a comunidade latina, a comunidade dos descendentes ingleses, né? Dos mais europeus, então os brancos, né? Se autodenominavam brancos. Então, assim, eles são formavam clusters. E quanto mais denso é a sociedade, ou seja, quanto mais pessoas eu tenho, né? Imaginem que aqui é como se fosse a área de uma cidade, né? Esse aqui é o grid 2x2, né? Porque ele sempre trabalha numa região espacial. O NetLogo ele trabalha sempre numa matriz 2x2. Aqui vocês vão ter sempre linhas e colunas. Inclusive aqui, se vocês clicarem com o botão direito aqui em editar, vocês vão ver, ó, como que é esse grid. Vejam que esse exemplo aqui, ó, como eles não são pessoas normalmente que modelam da computação, são pessoas de outras áreas, a modelagem deles não começa o eixo, não tá o 00 aqui na ponta, como para nós seria o mais comum. Tá aqui no meio, né? Então eles têm linhas e colunas negativas para tratar o x e y, né? Mas se quisesse colocar na borda, ele fica aqui, ó, ou no canto, ele fica aqui, ó. Então ficaria mais parecido. Só que se eu mudar aqui, vocês vão ver que tem várias coisas que ele deve ter feito contas. Não mexam no modelo sem antes olhar se ele não trabalhou com as coordenadas x e y lá dentro do modelo, para senão algumas coisas não vão funcionar no primeiro momento, né? Então, para mudar o tamanho do grid computacional, ou seja, eu quero fazer um grid maior ou menor, eu quero fazer o tamanho das patches, que seria cada célula, né? Cada unidade da nossa matriz chama patch aqui, de um tamanho maior, ou eu vou escrever dentro ali da patch, né? O tamanho da fonte, das letrinhas, das etiquetas dos agentes, né? Como que vai funcionar, eu posso, aqui é que eu edito isso do tamanho do grid computacional. Então, eu clico com o direito
faço essa inspeção. Depois que vocês vão ver que todos esses modelos que estão aí na biblioteca, né, que são os que vêm por default, eles vão ter minimamente dois botões, o Setup e o Go. O Go Once é para fazer uma vez, para eu testar uma vez, né, fazer uma rodada, duas rodadas, né? Então, cada rodada dentro do NetLogo chama tique. E os tiques, então, quando eu dou setup, ó, eu vou dar setup, que é a inicialização do sistema, ele zera os meus tiques, e aqui ele inicializou. Eu pus 95% de densidade, significa que desse espaço aqui 50 por 50, eu tenho 95% do espaço cheio de pessoas laranjas ou pessoas, né, ou agentes laranjas e agentes azuis. O que está em branco são espaços em branco que são possíveis de eu me locomover, eu posso mudar de lugar. Então, assim, ó, eu vou poder me movimentar para esse lugar vazio se eu estiver insatisfeito. E aqui eu tenho uma taxa de similaridade. O que que é essa taxa de similaridade? Lembra que eu falei que os latinos ficam com os latinos, os negros com os negros, os brancos com os brancos? Aqui eu estou procurando ficar com, no mínimo, entre os meus 8 vizinhos que eu tenho, as vizinhanças de muro aqui, que seriam os 8 em volta, né? 30% desses 8, tem que ser iguais a mim. Se eu puser uma similaridade maior, eu vou formar clusters maiores. Então, assim, ó, se eu deixo uma similaridade de 30, vamos fazer um primeiro teste, com 95% de densidade, vejam aí, ó, que ele para com 18 ticks, eu fiz uma quantidade de clusters, eles se separaram, ó. Eu tenho 73% de similaridade, então muito maior do que os 30, né? E não tem ninguém feliz. O feliz e não feliz é eu encontrar os meus pares. Vejam que formou clusters aqui, ó, os azuis ficaram próximos, né? Os laranjas também. Se eu colocar uma similaridade maior, então, do que 75%, porque já porque eu tenho uma densidade muito alta, eles não conseguem se mexer muito. Então, se eu já cheguei aqui com 75%, né? Vamos colocar aqui, ó. Vai demorar muito mais para eles convergirem, porque eu tenho poucos espaços e a similaridade, ó, não consegue subir, ó. Vejam lá que não estabiliza nunca. Eu tenho um ambiente que as pessoas não estabilizam. Então, se eu diminuir essa coisa aqui, ó, vou fazer em tempo de execução, ó. Aí, ó, daí eu consigo gerar um cluster quase perfeito aí, ó, com a coisa. Só que tem alguns carinhas que estão aqui na borda, ó, que não conseguem ficar felizes. Vejam lá, ó. Vejam que tem uns indivíduos aqui que estão infelizes, ó. Esses caras aqui estão saltando pelos brancos e não estão indo, ó. Então é bem interessante, né, da gente ver. E eles vão continuar porque enquanto eu tiver gente infeliz, que seriam esses caras, esses 6 aqui, ele fica contando aqui as rodadas e fazendo. Mas vocês vejam que de maneira geral, então eu tenho duas variáveis para contar. Eu fiz dois gráficos, né? Os gráficos, todas as variáveis gráficas a gente puxa aqui, eu quero fazer um botão novo, é só clicar aqui, né? Deixa eu selecionar e não é apagar, apago ele. E então eu tenho duas variáveis gráficas, né? Três botões e ter dois sliders. Os sliders aqui são os deslizadores, né? É que no inglês é slider, né? Os botões e os plots gráficos aqui. E aqui são visores, né? Como é que chama aqui? Monitores, né? E aqui eu também tenho esse box aqui, esse combo box que ele chama de selecionador aqui, né? Então, o que que acontece? Uma coisa muito importante. Tudo que eu defini aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, vou selecionar aqui a densidade. A densidade é uma variável, vejam, variável global chamada densidade, que ela vai ter no mínimo 50, ela tem incremento de 1 em 1 e vai até 99. Então, eu posso arrastar ela, eu posso arrastar aqui. Mas se como ela vai de 1 em 1, se eu ficar clicando, ó, aqui, ó, ela vai de 1 em 1. Se eu vier aqui e colocar que ela vai de 10 em 10, ela vai de 10 em 10, ó. Ó, eu tô clicando em cima, ela pula de 10 em 10. Então, eu vou editando isso, mas o mais importante aqui é que quando eu digo que ela é uma variável global, eu defini ela aqui na interface, e como eu falei no começo para vocês,
ela tá tudo junto no mesmo arquivo. Então, aqui, nessa parte aqui do código, eu não tenho nem mais um momento definido densidade, density. Então, a densidade, ela foi definida aqui na interface gráfica e eu vou usá-la lá no código. Então, parece meio louco para a gente que não está lá definido como variável global no início do nosso código e eu já saio usando ela, porque eu defini aqui na interface gráfica e agora ele entende que ela já existe. Então, vamos ver o código. Fora essas duas variáveis aqui, que é a densidade e a taxa de similaridade que eu quero, aqui o percentual de similaridade, as duas variáveis que eu criei aqui, também tem essa aqui, que é um selecionador, né? Eu tenho mais duas variáveis globais aqui que eu criei. Então, com tudo que tiver em verdinho são palavras reservadas, né, do NetLogo. O que tiver em azulzinho aqui ou em violeta aqui, elas são púrpura, né, que eles chamam, né, no manual deles, são métodos ou funções que existem no manual do NetLogo, que aqui na ajuda, o dicionário no NetLogo é muito, mas muito importante de vocês sempre abrirem, por quê? Vocês vão pegar um modelo e vai ter algumas palavras, algumas coisas que nem diffuse, distâncias x e y, importar p-colors. Mas faz o que isso? O que faz esse diffuse? Ele explica. O diffuse ele aceita um pet variable e um number. Aqui tem um exemplo. Ó. Eu tenho então um diffuse químico com um valor. Ele diz o que ele faz aqui, ó. Então ele tem uma explicação e um exemplo. Um diffuse de 4, ele vai fazer a difusão só por a vizinhança de von Neumann, não a vizinhança de Moore, que aqui é 8 vizinhos e aqui são 4. Então, eu vou difundir, fazer como se eu fosse passar uma coisa química, quando eles. De feromônio, por exemplo, das formiguinhas, ele usa esse método aqui, mas essa função. Então, essa página aqui, que é o dicionário, vocês vão usar muito para entender o que vocês vão fazer de implementação. E vocês podem ou consultar direto o que vocês estão procurando, ou vocês vão assim, mas será que tem alguma coisa relacionada ao conjunto de agentes ou ao agente só? A tartaruga é o agente, né? Os agentes, porque vem lá da matemática, né? O termo. Então, o que está em azul ou púrpura são coisas que estão lá no dicionário para vocês usarem. O que está em preto é o que é específico do código de vocês. Então, o que foi definido nesse código segregation, só para esse código é o que está em preto. Então, o percent similar aqui é uma variável global e o percent unwrap também é uma variável global. Sempre com colchetes, então, que eu estou definindo. Agora eu estou definindo que cada uma das minhas tartarugas, ou seja, cada um dos meus agentes tem variáveis internas dele. Ele tem uma variável booleana. Quando eu tenho uma interrogação, é uma variável booleana, então é verdadeiro ou falso. Eu estou feliz ou não estou? Né? Eu tenho a similaridade da minha vizinhança. Eu tenho os outros vizinhos, como é que eles estão, né? Qual é a cor deles e o total dos meus vizinhos. Então, vamos olhar aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó, vamos pegar esse cara aqui que tá na borda, esse azulzinho aqui, ó. Ele é a tartaruga, é só clicar com o botão direito em cima do pet azulzinho ali. Ele é a tartaruga 1635. Eu clico nela para inspecionar, eu vou ver que ela tem, ó, porque onde não tem uma tartaruga, ó, eu só vou inspecionar o pet, ó. Vejam lá, eu inspeciono um pet. Quando eu inspeciono um pet, o que acontece? Aqui eu estou inspecionando uma tartaruga. Ó. Aqui é uma tartaruga, eu estou vendo happy, similarity nearby, other nearby e total nearby. Aqui, ó, eu estou inspecionando, deixa eu ver se eu consigo puxar. Estou inspecionando um pet. Vocês vejam que eu só fui até aqui, ó. Eu não tenho essas variáveis locais que eu tinha por uma tartaruga. Então, o pet não tem essas variáveis que eu acabei de criar aqui dentro. Ó. São essas 4 aqui. Muito bem, quando eu clico nesse botão aqui, que é o de setup, ele manda fazer o comando setup. Opa, faz o comando setup. O comando setup limpa tudo.
o que que é o ESC? Como é uma linguagem que foi feita para pessoas que não são da computação, o ESC é pergunte para todo mundo. O ESC pergunta para todas as patches, ou seja, pergunta para todo o meu grid computacional, para cada posiçãozinha. Então, ele vai correr sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Como a gente escreve no nosso alfabeto, ele pergunta para todas as patches, ele vai pintar primeiro todo mundo de branco. Então, por que que fica todo mundo branco? Então, as patches, na verdade, porque o que que acontece? Se eu puser uma densidade mais baixa, que no mínimo é 50 aqui, ó, é limpar, tá tudo branco por baixo. Então, primeira coisa que acontece, eu limpo de branco e depois eu vou definir, agora aqui eu vou definir para cada patch se ela vai receber ou não um agente, dependendo da densidade. Então, eu vou escolher um número randômico. Esse random 100, ele vai escolher um número randômico de 0 a 99. O 100 não entra. Se eu quiser que o 100 entre, eu tenho que pôr 101, né? E se eu não quiser o 0, eu tenho que sempre fazer random, esse random entre parênteses mais 1. Então, se random 100 for menor que a densidade, então significa que eu já ocupei o máximo da minha densidade, eu estou fazendo, escolhendo um lugar, eu vou criar esse prawn out, significa que eu crio um novo agente, então eu estou criando um por vez, pintando ele e jogando ele numa posição, que é essa aqui, ó, numa cor, set color, vou pintar com a cor que eu defini, que vai estar lá embaixo, a cor que está definida, ela está definida dependendo da cor que eu vou definir para o update das tartarugas, está aqui, depois nós vamos chegar lá. E mas nessa posição inicial, então ele cria todo mundo nessa posição aqui, e XY, e depois ele pega e diz que o tamanho desse cara aqui é 1. Então, ele vai passar todos, e pela densidade, se eu disse que a densidade é 50%, então eu tenho 50 por 50, eu tenho 2.500 lugares, ele vai fazer, ó, 1.323 agentes. E eu só tenho 40, nem 50% de felicidade. Eu tenho 911 pessoas infelizes aqui, porque eu inicializei o sistema. Se eu começar de novo, como é randômico lá, que tem aquele random 100, eu tenho um pouquinho menos de gente, nunca fica exatamente o mesmo valor. E eu tenho menos gente infeliz. De novo, ficou ó, aqui o valor e outra quantidade de pessoas. Então, é isso que faz esse cara aqui. Eu dou um update turtles. O que que faz o update turtles? Chamei um método que separou, vamos para o update turtles. Update turtles, então turtles são cada um dos meus agentes, eu acabei de criar eles. Então, quando eu fiz isso aqui, ó, esse lacinho aqui, ó, essa condição que é cria uma tartaruga, todo mundo no mesmo lugar com esse tamanho, com uma cor e com esse tamanho. O que que ele faz? Ele vai ver a similaridade, então, ele vai setar. Quando eu quero atribuir um valor, eu não tenho, por exemplo, igual, dois pontos. O recebe do NetLogo é 7. Então, 7, uma variável com que conteúdo? Então, ele vai setar essa minha variável interna aqui do meu agente. Então, é turtles, né? O similar nearby, count. Então, eu vou contar todas as tartarugas que estão em volta de mim, que tem a mesma cor que eu. Então, eu vou contar todo mundo que está na minha volta. Quem é similar para eu preencher isso? Quem é igual a mim para descobrir se eu estou feliz ou infeliz? E depois eu vou contar todas as tartarugas que têm cor diferente da minha. Então, depois eu conto todo mundo que é diferente e tem cor diferente de mim. E depois aqui, vocês estão me ouvindo? Só me dê um ok. Sim, sim. Ah, tá. Então tá, porque vocês estão muito em silêncio. Depois eu vou pegar e vou somar os dois, né? Então eu sei por que que a gente soma aqui? Ah, tá, mas se eu tô fazendo aqui os neighbors, esse cara aqui faz a vizinhança de Moore. Tem 8. Não vai ter 8 no total, não, porque pode ser que eu tenha espaços em branco. Se eu não tiver nem branco, porque ali, ó, eu posso ser laranja ou azul, né? Os xizinho, nessa representação com x square aqui, xizinho são os infelizes, eu esqueci de dizer.
é o Zanrap. Os quadradinhos são os que estão felizes. Então, se eu colocar esse aqui, Old, que era o antigo, o primeiro modelo que vem, ó, tá todo mundo. Essa setinha aqui que parece o mouse é quando a gente não dá uma especificação não dá um formato para os agentes. Então ele cria, se eu não disser um formato para o agente, ele vai criar o cara um shape, né? Ele vai criar ele com esse formato aqui, porque isso aqui é o padrão, é o default do NetLogo, é esse símbolo que parece um. Por isso que tá old aqui. E eles fizeram esse cara aqui com o square com X, que significa que quando está um quadrado cheio, significa que eu estou feliz. E um X é que eu tenho que mudar de lugar, eu não estou no lugar certo. Então, pode ser que eu pegue um branco. Então, se for um branco, eu não necessariamente essa soma vai dar 8, né? Daí ele vê assim, para mim setar o rap, eu vejo se a quantidade de similaridade ela é maior ou igual à similaridade que eu quero, o percentual de similaridade vezes o total de agentes que eu tenho, porque se eu tiver num ambiente muito pouco denso, se eu pusesse menos de 50% aqui, eu poderia ter um ambiente muito menos denso, então eu ia ter menos vizinhos ainda nesse total aqui, nesse total nearby. E divido por 100. Por isso que precisa desse valor aqui, ele é proporcional aos vizinhos que eu tenho. Agora aqui, ó, essa if visualization, mas esse visualization está em preto, mas ele veio da onde? É essa variável global aqui, ó, visualization, que é uma coisa aqui, ó, vocês não, o cara criou, variável global visualization, que tem dois tipos de coisa, old e square x aqui, tracinho x, entre aspas duplas. Vejam lá que eu uso old, entre aspas duplas, e digo que ele recebe o shape default de tamanho 1.3. E se a visualization, essa variável que é global, visualization, ela é igual a square x, e eu tô feliz, porque daí assim, ó, se eu tô feliz, eu sou um quadrado cheio. Se não, eu sou um x. Olha aqui, ó. E o C e C e C não é tudo junto. Eu faço o então e o C não. Mas eu posso fazer vários comandos aqui, ó. Porque aqui eu fiz um para colocar o shape e fiz um para colocar cada um aqui é uma linha, como se fosse uma linha. Então eu posso fazer vários dentro de um colchetes aqui, várias coisas ao mesmo tempo. Depois que eu fiz então o update turtles aqui, nós estamos aqui no 7, eu faço o update globals. Update globals é as variáveis globais, né? Porque daí o que aconteceu? Eu contei todo mundo e agora, na primeira vez, como eu recém dei o 7, vai ficar exatamente a mesma coisa. Mas no próximo, em cada um dos gols que eu vou fazer, eu vou estar fazendo alterações, ou seja, eu vou mexer esses caras, vão dar pulos. Então, vai servir esse update global para depois. Porque ele pega aqui, ó, ele cria o let é para criar uma variável temporária que só funciona dentro dessa função aqui, update global. Então, o similar neighbors é uma variável local que ela soma todos a similaridade de todos os meus vizinhos. O total neighbors soma depois essas variáveis de todas as tartarugas, né, a similaridade daquela variável interna então da similaridade de cada uma e de todos os vizinhos. E faz a mesma coisa para aquela lá que calcula o percentual e coloca. Onde é que estão esses caras aqui? Percentual de similaridade, percentual unwrap? É esses caras aqui, ó. São essas duas variáveis globais. Então, eu somo e depois eu jogo eles dois aqui, ó. Faço as médias e jogo eles aqui. E onde é que eu vou usar eles? Eu vou usar eles para fazer os gráficos. Olha aqui, ó. Eu uso percent similar, que são uma variável global, eu uso ela aqui. E uso essa é para contar os unwrap, mas aqui eu acho que uma delas usa. Aqui conta as turtles.
Aqui, ó, percent similar, então põe o valor numérico. E aqui mostra os unwrap. Ele conta os unwrap. Então tá. Então, onde que eu usei as variáveis globais que eu fiz o update delas, que elas estão. A primeira vez que elas aparecem aqui no setup, esse cara aqui não fez nada ainda, porque eu só inicializei. Mas eu vou fazer ele de novo. Eu vou fazer ele de novo aqui no Go, porque o meu Go, cada laço, então, cada vez que eu mando fazer, ele só vai fazer pouquíssimas coisas. Ele vai fazer. Se todas as tartarugas estão felizes, para. É a condição de parada, que é quando a gente coloca, por exemplo, uma densidade alta e um fator de felicidade baixo. Vocês vejam que ele para com pouquíssimos tiques, ó. 18 tiques parou. Eu tenho uma densidade alta e como eu fico feliz, não precisa ter muita gente igual a mim, eu fico feliz fácil, né? Então, ele se acomoda muito rapidamente. Então, para todo mundo. Se ele para, ele já não faz o resto das coisas. Se ele faz, o que é importante no Go para vocês fazerem todas as vezes? Dentro do Go, o primeiro método que vocês vão colocar é esse método azulzinho que é o tique. Por quê? Porque senão ele não vai para fazer de novo, ele não faz a repetição para vocês, porque o Go aqui é só um nome de uma função, né? O cara que manda repetir de fazer é o tique, né? Então, a única função diferente é esse move unwrap turtles. E o move unwrap turtles, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para a tartaruga: tu tá infeliz? Vamos achar um novo lugar para ti. Achar um novo lugar para ti é o método que ele vai randomicamente achar um valor float, então um ângulo, né? Isso aqui ele vai fazer uma rotação para a direita de um ângulo de 360 graus, então ele vira para o outro lado, porque tem uma coisa muito importante no agente que eu não falei para vocês, que é isso aqui, ó. Vou selecionar a tartaruga e aqui vocês vão ver que ele tem esse cara aqui, ó, que chama heading. Isso aqui, ó, heading. Heading é para onde, se a gente colocar o old aqui, deixa eu setup, é para onde a cabecinha da ponta deixa eu pôr menos densidade aqui para enxergar. É para onde a frente do mouse está apontando. Então, o head é a posição do ângulo. E no momento que eu digo para ele me dar um outro valor randômico de 360 graus, porque é toda a volta, né, do agente, me dá um valor randômico de 360 graus. Agora caminha para qualquer direção 10 passos. Para aquela direção que eu defini aí, randômica, né, desse ângulo. Vai 10 passos para aquela direção. Daí eu faço uma chamada recursiva aqui, ó. Se tem outra tartaruga ali, ou seja, tá cheio o lugar que eu te dei para ir naquela direção, acha outro lugar, né? Então ele fica andando aqui, fica fazendo isso, essa recursão até ele sair desse if aqui. Quando ele sai desse if, ele move para a pet que ele está ali. Então ele pulou, saltou 10 posições, não estava ocupado, porque só pode ter um agente em cada célula, né, nesse estudo de caso. Não que o NetLogo não permita que eu tenha numa mesma pet muitos agentes. Mas aqui eu quero uma pessoa por quadradinho, porque eu estou mandando fazer isso aqui, né? Se já tem, ó. Se tem qualquer outra tartaruga ali, então são 3. Estou usando 3 funções aqui que são pré-definidas no dicionário. Chamo recursivamente para ele procurar outro ângulo e andar 10 posições. E daí ele faz ele para naquele lugar, ele se move para lá. O que é importante aqui que vocês podem perguntar? Vamos olhar aqui o grid. Tem uma coisa importante que é isso aqui, ó. O mundo sem limites no sentido horizontal e vertical, vocês deixem clicado. Por quê? Porque quando a gente diz aqui para ele andar 10 passos, ele poderia chegar num canto ou no outro. No momento que ele é vertical ou horizontal, a primeira linha, e deu 10 passos, ele vai pegar da última, da penúltima,
e a última coluna ele vai para a primeira. Então ele gira em torno como se fosse uma rosquinha. Imaginem que é uma rosquinha que vai para todos os lados, para cima e para baixo. Então eu não vou ter problema que me preocupar com os cantos, né? Então tem que setar lá no grid isso. E ele faz isso. Então aqui no Go ele faz isso aqui, ele depois ele dá o update para as turtles e vai para o próximo tick. Qual é a diferença dos dois botões aqui, do Go e do Go Once? O Go tem esse negocinho aqui do lado, ó, que é o quê? Eu apertei aqui que é para sempre. Ele só vai parar se eu te der uma condição de parada para ele no meu modelo. O modelo que eu estou explicando para vocês, ele para se está todo mundo feliz. Tem alguns modelos aí na biblioteca que ele não para nunca, até que eu aperte o botão. Se a gente colocar, por exemplo, uma densidade muito alta e uma taxa de felicidade também muito alta, ele vai ficar aí pulando, ó. Tá, mas não tá dando certo, ó, não tá indo para frente nem para trás. A gente para o modelo apertando de novo no botão, se eu quiser parar, certo? Então, eu acho que seria isso, né? Esse modelo é um exemplo, mas aí vocês podem ir lá na biblioteca, não vamos salvar, na biblioteca de modelos, que está dentro daí do NetLogo, né? Vocês entrem aqui no app, modelos, exemplos, modelos de exemplo, né? Daí vocês podem escolher o que vocês quiserem trabalhar, né? Para trabalhar. Eu não sei se ficou alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? Professora, a respeito ali da aquele Turtles, eu vi que tu tinha comentado que aqueles termos em purple, né, púrpura, Aham, são internos do NetLogo. isso. Aí, tipo, Turtles here, Turtles on, tipo, Aham. é literalmente, É, Turtles já é algo interno já. o Turtles é o nome. O Turtles é para todas as tartarugas. Ó. Turtles on e Globals é assim, ó. Quando eu quero definir variáveis internas da Turtle, é Turtles on. Se eu quero definir variáveis internas da Pet, é Pets on. Ó, daí, ó, tu viu que já ficou verdinho, ó. Quando fica verdinho, são palavras reservadas que, ó, por exemplo, ó, o to, o tem um outro que é report, porque aqui nós fizemos uma série de procedimentos, né? Eles não retornam. Vocês vão ver que tem alguns que, em vez de to e end, que isso aqui são procedimentos, são funções que não retornam valores, né? Tem alguns que existe o tipo de função mesmo que eu posso retornar um valor, né, de retorno que ele chama report. Daí não é, pera aqui, não é report, pera aqui, opa, que deu um nó aqui, pera, deixa eu ver aqui, é não, é report mesmo, é report valor, que daí vocês vão ter que colocar, vocês podem usar. Mas o que eu queria dizer, principalmente, Matheus, é que esse zon, aqui, o que está em verdinho são palavras reservadas mesmo dele. O que está em azul ou púrpura vai estar. Mas tudo está naquele dicionário, inclusive esses turtles, zone e globals. Mas assim, esses aqui, ó, e tu pode criar que eles chamam de tipo filhos, ramos, né? Que são as breeds, né? Vamos pegar, deixa eu procurar aqui. Não, descartar. Deixa eu ver se eu. Se tem um modelo da presa predadora aqui. Deixa eu ver. Onde é que ele tá? Será que ele tá aqui? Agora, não, tá aqui, eu acho. Presa, predador. Se alguém enxergar, me diz. Shipper, será que esse só tem. Não, acho que esse aqui só tem a. Esse eu acho que não tem a. Deixa eu olhar. Ó, esse aqui ó, eu só tenho variáveis no ambiente, porque esse aqui são das formiguinhas, que as formigas saem do ninho, o ninho tá aqui, elas têm 3 pilhas de comida. E delas vão soltando feromônio. Esse que eu falei para vocês tem o difuse, ó. Ele vai soltando feromônio aqui, aí a gente vê o feromônio. E as formigas andam aleatório, mas sempre elas comem o monte de comida mais próximo, aí depois, ó, daí eles vão sair de novo, porque o feromônio dissipa, ó. Daí eles acham um segundo lugar de comida mais próximo, daí todo mundo vai para esse. Tem uns perdidos lá, né?
e vai para o outro, mas não era isso que eu queria mostrar. Eu sempre me perco nos modelos, vocês vão ver que não era na biologia, então vamos ver. Era segregation, traffic, dá para brincar muito, mas não. Economics? Não. Ah, o Sugar Escape eu acho. Não, o Sugar Escape eu acho que não tem. Não tem esse pra gente ver briefs. Só tem Turtles e Pets esse aqui. Esse também é bem interessante, mas não. Eu acho que é o Presa Predador. Peraí. Será que tá em qual? A arte não é biologia? Ah, tá aqui. Ó, Presa Predador, das ovelhinhas. É esse aqui. Ó, então esse aqui, deixa eu até olhar. Ó, ele tem as briefs, que são os ramos, que são tipos de agentes. Se eu quiser ter mais, não quero que todo mundo seja assim um tipo de agente. Eu só quero ter tartarugas. Não, eu quero ter ovelhas e lobos. Mas eu quero que todas elas tenham energia. Então eu quero que ter as ovelhas e os lobos. E aqui, ó, as ovelhas e os lobos é a cadeia alimentar, né? Um come o outro, né? E eu tenho daí um ganho, cada um deles, né? E eles vão se. E daí tem uma modelagem matemática por trás, porque existe um momento que, ó, não morre todo mundo, mas depende como eu calibrar as coisas, ó. Ai, morreu as ovelhas. Não, agora vai encher, morreu os lobos, agora vai encher de ovelha. Então, isso é o desequilíbrio ambiental quando uma espécie morre, né? Tem a extinção de uma espécie, ó, as ovelhas tomaram a terra ali, né? Então, é isso aí que acontece, né? Então, mas o que eu queria dizer é que assim, ó, eu posso criar ramos, né? Ramificações, tipos de agentes específicos, que são as breeds. Eu tenho variáveis globais, tenho tipos de agentes específicos e por exemplo, e eu poderia dizer que eu tenho para os lobos, wolves, wons, ó, se eu criar daí para os lobos, só os lobos vão ter teste, uma variável específica. Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante para vocês, que essa é uma linguagem não tipada. Se vocês olharem, a gente não diz o tipo de cada variável. Elas são setadas em tempo de execução. O primeiro valor que elas receberem, elas vão. Na verdade, vocês podem até ter vetores aqui com valores misturados. Só que vai ficar um samba do crioulo doido, né? Porque vai misturar inteiro com string, mas dá para colocar dentro do mesmo vetor qualquer coisa, que ele permite colocar inteiro, real, né? Só que o primeiro valor que vocês colocarem vai ser o que vai ficar, né? Ele não faz essa distinção, né? Ele só executa o valor, é uma linguagem não tipada, né? Só em tempo de execução. Então é isso. Eu não sei se eu respondi a tua dúvida, Matheus. Foi o Rodrigo, professor. Foi o Rodrigo, eu, desculpa, professora. desculpa. Não, tu Não, vê que eu com que a isso? voz é péssimo. Fala, Rodrigo. Não, respondeu. Eu vou dar uma boa olhada na documentação É, para entender a sintaxe. ela é bem diferente das outras linguagens, assim, de uma maneira geral. Tem uma curva de aprendizagem para algumas coisas, meia chata. Mas, assim, depois que tu pega a manha dela, ela tem um monte de coisa pronta. Se vocês. Por isso que eu falei que o uso dessa biblioteca aqui, desse negócio aqui, desse dicionário, é uma coisa muito importante que vocês vão usar muito, porque eu também, às vezes eu digo assim, não, mas tem um jeito de fazer, mas eu não me lembro mais qual é que é a função, porque não vou me lembrar mesmo, né? Mas eu disse, não, dá para fazer desse jeito. Daí é só olhar ali, tem um exemplo, e normalmente tem um exemplo, ou um puxa o outro, e daí tem como que faz, né? Mas também dá para pegar e abrir esses modelos prontos e olhar como eles funcionam e pegando partes para ter ideias, né? Se vocês tiverem. Mas caso vocês tenham qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato, né? Ó, aqui eu tinha reunião com o Matheus, viu? O Matheus ele me avisou. E, mandarem e-mail para perguntar, então, tá bem? Não sei se vocês Perfeito. têm mais perguntas para fazer. Eu tenho uma rapidinha, Sim, professor, fale, que é fale. a respeito ali da tabela, né, para definir o tema do Sim. trabalho.
tem ali uma coluna para modelo pré-existente e nome modelo. Isso eu Sim. não entendi muito bem. É, Tipo, se tu usar um modelo que já existe no NetLogo, por exemplo, dessa biblioteca IA, eu vou pegar esse aí esse que eu acabei de explicar do segregation, e eu vou colocar não só a diferença de estar feliz ou infeliz da proximidade, eu vou colocar que eu procuro também tem que estar próximo não, não é só a raça, né? Porque ali ele olha se é da mesma cor, né? A tartaruga. Então é como se fosse a raça, né? Ah, eu vou ver também se a pessoa tem dinheiro ou não, né? Porque que nem aqui no Brasil, tem discriminação de raça quando a pessoa é pobre também, né? Se a pessoa tem dinheiro, ninguém trata mal, né? De maneira geral, assim, né? Ou mais ou menos, né? Mas de maneira geral, né? Então, tu pode incluir outras variáveis. Tem a que nem a do fogo ali. Tem uma do fogo que é bem simples. Ah, eu vou incluir mais o bombeiro, porque só vai pegando fogo. Ah, eu vou pôr um rio para barrar o coisa. Então, daí tu diz qual é o nome do modelo que está no NetLogo e tu põe o link, porque sempre tem o link ali na abinha Information, tem um link da onde esse modelo está disponível na web também. Porque aquela explicação que tem ali tem na web também. É isso que eu quero, porque daí eu sei qual é o modelo, porque eu não conheço todos os modelos, né? E cada vez que nem agora eu baixei de novo o NetLogo, essa última versão que está disponível, vieram mais modelos, né, na biblioteca ali, porque cada vez vem mais modelos, as pessoas vão contribuindo e colocando modelos. Inclusive, a gente já mandou um modelo de um aluno nosso de mestrado aqui, que fez um modelo de trânsito, de tráfego. ah, tá. Então, em modelo pré-existente, o interessante é colocar o link, então, Isso, o ali na link, põe o planilha. nome, o link e o link Tá. do modelo. É, isso mesmo. Ah, Se tu usar e um aí, pré-existente, se não, tu diz, feito um desde o zero, né? Escolhi um modelo que já existia, e cita um artigo ou um trabalho que tu te baseou para fazer, né? Se tu fizer alguma coisa que não tá ali definido, né? Assim, ah, quero fazer o ciclo de vida do sapo. Já fizeram também, né? Quero fazer um jogo de pôquer. Teve um aluno que fez um jogo de pôquer, né? Então, né? Daí tu pega assim, as regras que eu defini estão na página tal, daí põe um link de uma página, de alguma coisa para eu saber de onde tu tirou as regras, porque tu não vai conseguir numa página me explicar todas as regras, que é aquilo que tu vai colocar no AVA lá, a explicação dos agentes, tudo naquilo ali, né? Também nem precisa reescrever tudo, né? Não sei se entendeu. sim, aí o que eu fiquei também na dúvida é que tem essa coluna, né, modelo pré-existente, tem nome ao modelo. Por exemplo, tem o caso do Matheus mesmo, né, Hum. que ele botou ali, tipo, modelo pré-existente, Forest Fire, e o nome do modelo Fire. Aí, tipo, eu escolhi mais ou menos aqui o Flocking. Aí eu coloquei modelo Tá. pré-existente Flocking. E aí o nome do modelo, o que que seria? O nome do modelo é Flocking. Ah, tá, e o modelo pré-existente seria o Link, então. Isso mesmo. Ah, tá. Isso é o que já existe. O nome do modelo é Flocking. É. Esse do Flocking é extremamente interessante. Ele é baseado num modelo do Reynolds muito, muito, muito legal, assim. Uma coisa que vocês vão se divertir, vão gostar muito, assim. Eu Eu até tinha, escolhi tinha ele. colocado errado também. É. Mais alguma dúvida? Ah, tá. Eu me baseei ali, fiquei na dúvida. Esse é dos passarinhos que Não, acho que andam era só assim, isso. né? O do Flocking é dos passarinhos. A gente fez eu e o bicho, a gente fez um para de como que a fumaça se dispersa, baseado nisso, né? De que vai puxando assim, porque eles têm três regrinhas básicas assim porque como é que os passarinhos voam, né, em grupo e não se batem no ar, né? E vão se guiando assim, né? Eles têm três vezes matemáticas que conseguiram definir para isso. Muito interessante mesmo. Ah, legal. E o bicho até comentou em aula que a gente está estudando isso em tópicos e em sistemas gráficos. Ele comentou. Aí, já que eu estou estudando já isso, eu vou tentar Isso, implementar algo não, e daí pode implementar outras coisas junto ali no modelo, né, perfeito. nas regras básicas que tem, porque o modelo tá bem simples na implementação e bem fácil de entender as três regrinhas. Eu acho que tá um método, uma funçãozinha para cada um. Ah, perfeito. Era só isso mesmo de dúvida. Muito Tá obrigado. bem. Tá bem, mais alguma coisa, Matheus? Não, professora, tranquilo. Então tá bem. Então tá certo. Então vou ver se eu consigo compartilhar agora
da turma essa aula, mas não sei se ficou muito boa também, né? Paciência, né? Mas tudo bem. Mas se tiverem dúvida, me mandem e-mail, tá bem? Tá bom, perfeito. Um Beleza. abraço. Obrigado, um abraço e uma boa tarde para Boa vocês. tarde. Tchau. Tchau. Valeu, boa tarde. Tchau, tchau.